Ó, começando aqui nossa conversa, tem um mistério na Fórmula 1 que tá dando o que falar, né? A vantagem da McLaren com os pneus. Sim, é impressionante. Enquanto todo mundo pena com o superaquecimento, eles parecem ter um controle mágico ali, mantendo a temperatura certinha volta após volta. E isso faz toda a diferença na corrida, claro. Exato. Pode ser a linha entre pódio e, bom, só tentar sobreviver lá no meio. E parece que a chave pode ser uma tecnologia que um engenheiro, o Martin Buchin, estudou a fundo. Materiais de mudança de fase, os PCMs. Vamos mergulhar nisso? É por aí mesmo. O problema central, né, é que o pneu de F1 tem uma janela de temperatura ideal muito estreita para ter aderência máxima. Pequenininha. Justamente. Se tá frio demais, falta grip. Se esquenta demais, aí começa a escorregar, degradar muito rápido, vira um ciclo vicioso terrível pro desempenho. E é aí que a gente vê a McLaren se destacando, né? Porque Red Bull, Mercedes, Ferrari, ok, eles aquecem bem pro quali. Todo mundo consegue. Para uma volta rápida, sim. Mas na corrida, nos stints longos, principalmente com pista quente, aí o pneu frita. E a McLaren, não, eles mantêm um ritmo constante que, olha... É de tirar o chapéu. Até o Toto Wolff admitiu, né? Falou que a McLaren tá superior com todo tipo de pneu, volta após volta. Então tá, vamos tentar entender como. Claro que no paddock já tem muita conversa, né? Principalmente vinda da Red Bull. Sempre tem. Falaram de umas imagens térmicas que mostravam os pontos frios ali nos tambores de freio da McLaren. Chegaram a sugerir resfriamento com água. Isso é pesado. A McLaren respondeu na hora, basicamente falando que a acusar protesta. E teve até aquela brincadeira do Zac Brown em Miami com a garrafinha de água de pneu. Sim, eu vi. Mas, bom, deixando a polêmica de lado um pouco. O normal, né, é que o calor absurdo dos freios... Que passa de 1000 graus. Exato. Esse calor todo vai para a roda e, claro, para o pneu. Os dutos de freio tentam resfriar os discos, as pinças, e outros dutos jogam ar nos tambores. Que ficam ali, colados na roda. Isso, influenciando diretamente a temperatura da roda e, por tabela, do pneu. É um equilíbrio delicado. E não tinha aquela teoria do fluxo de ar reversível? Tipo, jogar ar quente para aquecer e depois ar frio para resfriar? Sim, essa ideia surgiu. Seria interessante usar a aerodinâmica para isso. Mas a quantidade de calor para dissipar numa corrida longa é tão grande, o próprio Christian Horner levantou essa dúvida, sabe? Será que só o fluxo de ar conseguiria dar conta de uma vantagem tão consistente assim? Faz sentido. Parece pouco, né? Para um efeito tão grande. É aí que outras ideias, talvez mais potentes, entram em cena. E chegamos no ponto que parece ser o pulo do gato. Os materiais de mudança de fase. Os PCMs. Exatamente. Os PCMs são materiais bem especiais. Eles têm a capacidade de absorver ou liberar uma quantidade enorme de calor quando mudam de estado físico, sabe? Tipo de sólido para líquido. O quê? Tipo derreter ou congelar? Isso. Mas o grande truque, a mágica, é que eles fazem isso mantendo a temperatura constante durante essa mudança. Ah, constante. Essa é a palavra-chave. É o pulo do gato. Pensa num copo d'água com gelo. Enquanto tiver gelo derretendo ali... A água fica a 0 graus, mesmo que esteja calor. Perfeito. O gelo absorve o calor do ambiente para derreter, mas segura a temperatura em 0 graus, até derreter tudinho. É um termostato passivo. Entendi. Então a McLaren poderia usar um PCM que derrete, sei lá, 80 graus, 120 graus. Uma temperatura específica. Exato. A temperatura de fusão é definida pela química do material que eles escolherem. Esse PCM, ao derreter, absorveria o calor excessivo que vem dos freios. Travando a temperatura do tambor naquele nível ideal para o pneu, impedindo que ele superaqueça. Precisamente. Ele agiria como uma esponja térmica, mas uma esponja que segura a temperatura num ponto fixo enquanto absorve. É muito elegante como solução. E passiva, não precisa de sistemas complexos. Genial! E onde isso ficaria? O Buchin, o engenheiro, sugere dentro do tambor de freio. É o lugar mais lógico. Revestindo a parte interna do tambor, aquela superfície que fica mais perto do aro da roda mesmo. Criando tipo uma zona de amortecimento térmico ali. Exatamente. E o mais doido é que PCMs não são ficção científica, né? A gente já usa em baterias de carro elétrico, para controlar a temperatura, em isolamento de prédio. Até em roupa. Aquelas jaquetas que esfriam no calor e esquentam no frio. Isso. A tecnologia existe.
A aplicação na F1, nesse contexto extremo, é que é a grande sacada. Tá, mas se a tecnologia existe, por que as outras equipes não copiam rapidinho? Qual a dificuldade? Ah, porque aí entra a parte complicada. Escolher o PCM certo. Não é qualquer um. De jeito nenhum. Precisa ter a temperatura de fusão exata que eles querem, as propriedades térmicas certas para aguentar o tranco ali no freio da F1, que é um ambiente brutal. Isso exige, assim, muita pesquisa em ciência dos materiais, muito teste. Não é plugar e usar. Entendi. É um desenvolvimento específico. E tem o peso. Colocar PCM ali adiciona peso não suspenso. Roda, pneu, freio. Tudo que não é suportado pela suspensão. E engenheiro odeia peso não suspenso. Atrapalha a dinâmica do carro. Exato. Então tem esse compromisso, mas pelo visto, a vantagem que eles estão conseguindo no gerenciamento do pneu compensa. E muito esse peso extra. Então, resumindo a ópera, parece que a McLaren pode ter encontrado essa solução super engenhosa e passiva, os PCMs, para dominar o quebra-cabeça da temperatura dos pneus. E isso explicaria essa consistência absurda deles em corrida. É uma possibilidade muito forte. E uma vantagem que, pela complexidade que você descreveu, talvez demore um pouco para as outras equipes conseguirem anular, né? Sim, não é algo trivial de replicar do dia para a noite. Mostra bem o nível de inovação na F1. Pegar um princípio físico conhecido e aplicar de um jeito muito inteligente para resolver um problema crítico. A execução é que é o desafio. E aí está o mérito deles, se for isso mesmo. Fica então uma pergunta no ar, né? A F1 é essa batalha tecnológica sem fim. Como será que as rivais vão responder? Vão conseguir dominar os PCMs também ou vão buscar outra coisa, talvez ainda mais inovadora? Ou até uma contramedida que anule a vantagem do PCM. Exato. E pensando mais longe, que outras tecnologias, talvez de indústrias totalmente diferentes, estão aí só esperando alguém ter a sacada genial de adaptar para a F1? É algo para a gente ficar de olho com certeza.